Hello, boys and girls, galerinha do sétimo ano. This is Teacher Leo para mais uma aula de Geography. Como é que vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos bem. E vamos começar, né? Vamos começar a nossa aula, tá certo? Com o conteúdo que já foi visto por vocês de manhã com o Teacher Júlio. A gente vai estar vendo esse mesmo conteúdo aqui, tá? Só que num contexto da língua inglesa, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos começar a trabalhar e a nossa aula de Geography, e hoje a gente vai ver, vai dar continuidade àquela sequência de estudos, né, sobre questões do Brasil, as regiões, né, questões históricas aí também do Brasil. A gente vai estar vendo também aí a divisão geoeconômica, tá certo? E, por fim, né, essa questão que eu já falei, né, essa questão mais histórica mesmo das divisões e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Brazilian regions and its singularities, né? As regiões brasileiras e suas singularidades, que é o primeiro tópico que eu peço para vocês anotarem aí, tá certo? Regiões brasileiras e suas singularidades, a primeira tradução, a primeira explicação, o primeiro conteúdo aí que eu gostaria que vocês explicassem, que vocês anotassem. Então vamos lá, a gente tem, ó, o Brazil's Division. A gente tem várias divisões, né? Essa daqui, pessoal, é uma divisão socioeconômica, geoeconômica, que diga. No livro de vocês está um pouquinho diferente, tá certo? No livro de vocês, coloca aqui a região Tocantins, aqui nessa parte aqui, do sul, sudeste e sul aqui. O Tocantins entraria no livro de vocês. Aqui não está. Aqui o Tocantins ele está na parte da Amazônia aqui. Eu acho que faz muito mais sentido. O estado do Tocantins é um estado que tem uma característica muito mais além da região da Amazônia do que da região sul-sudeste, né? E aí a gente tem praticamente a região, na verdade ali praticamente a região nordeste, a gente tem um pedacinho aqui, ó, do Maranhão, mais ou menos a metade do Maranhão aqui pertencendo a essa região, né? Que é exatamente uma região aqui de floresta amazônica, ok? Aqui, esse lado de cá já é uma região mais parecida com o Nordeste, né? Você tem o Piauí, que é, se eu não me engano, o estado mais quente do Brasil. E essa região aqui da Amazônia, bem parecida aqui com a nossa região Nordeste. A gente também tem aqui, ó, uma barrigazinha, né? A Bahia, tem a Bahia, e a Bahia pega essa parte aqui de cima, aqui de Minas Gerais, que tem características parecidíssimas aqui com o nosso sertão, né? Com o nosso Nordeste, que é mais calor, né? Que é mais quente, mais calorado. Ok? Então vamos lá. Vamos estudar sobre isso. Vamos logo de cara, Brazil Social Geographic Division, ok? Então, Brasil, né? Divisão sociogeográfica do Brasil. Anotem esse conceito aí. Eu gostaria que vocês lembrassem que nas nossas aulas, tá? Vocês anotem, façam as anotações. Não deixem de fazer, não. Porque, como eu já disse, a gente não tem um livro, a gente não tem um material impresso. A gente vai desenvolver o nosso próprio material e a gente vai estudar a partir dele. A gente vai fazer revisões, nós vamos fazer revisões a partir desse material. Então, é fundamental que vocês anotem, porque senão vocês não vão ter por onde estudar. Tá certo, pessoal? A não ser ter que reassistir as aulas todinhas. E é isso que vocês vão querer fazer mesmo? Reassistir todas as aulas? I don't think so, né? A gente, óbvio, vai fazer aula de revisão e tudo, mas nada como uma boa, né, suas anotações. Então, the Brazil Social Geographic Division is slightly different from the Brazilian Division, né? Então, a gente tem a divisão por regiões, inclusive ó, o estado do Tocantins se faz parte da região norte, né? E não da região centro-oeste. A gente tem o Nordeste, a gente tem o Sudeste, a gente tem o Sul, a gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, vamos fazer essa divisão Social Geographic Division, essa divisão
sociogeográfica. A gente tem a Amazônia Legal, tá? Então, a Amazônia Legal, also known as Brazil's Legal Amazon, is the largest socio-geographic division in Brazil, containing 9 states in the Amazon Basin. Então, aqui essa região da Amazônia Legal, não, né? Ou Brazil's Legal Amazon, e aí vocês anotam também aqui, ó, Brazil's Legal Amazon, ou Amazônia Legal, é exatamente essa região, que é a região que compõe a bacia hidrográfica da Amazônia, tá? Então, tem toda uma questão cultural, toda uma questão climática, toda uma questão hidrográfica, toda uma questão de problemática, das problemáticas também, e tem a questão também econômica, tá? Porque exatamente essa floresta amazônica ela tem uma questão econômica envolvida. Vamos lá, Centro-Sul. Essa região é, como eu falei, a região Centro-Sul. No livro de vocês, novamente, repito, né, Tocantins se inclui nessa região Centro-Sul. Aqui, na nossa pesquisa, aqui, ela não se incluiria. Não toda Tocantins, pelo que eu estou vendo aqui, um pedaço, né? Na verdade, não é Tocantins inteiro. Um pedaço, um pedacinho aqui do Tocantins faz parte da região Centro-Sul. Aqui não, tá? Então, tem também as suas próprias características, né? É a região mais rica, disparada aqui entre as três, né? É disparada mais rica, não há sombra de dúvida. Só São Paulo aqui já é outro país por si só, tá? E a gente tem aqui a região Nordeste, que na verdade ela perde um pouquinho aqui no pedaço do Maranhão, mas ganha um pedacinho aqui também na região de Minas, então fica mais ou menos em termos territoriais elas por elas, né? E aqui em busca também dessas características, né, da região nordestina, né, de Caatinga, né, questões econômicas, de bacias hidrográficas também e por aí vai, tá? Então, distinctions does not separate countries by border states. Então, assim, não há uma divisão do Estado, apesar de que é considerado, eu vejo ali que é considerado os estados, mas não é, tá? Não é levado isso como ao pé da letra, tá? In the economy, social is much better by reading, according to whom. Aqui a pessoa bota uma opinião, e aí o próprio Wikipedia, né, o software pergunta de acordo com quem, né? Quando alguém bota a afirmação, tem que ter uma citação, tá vendo? Citation needed. Então, quando ele bota informações que ele coloca, ele tem que citar. Se ele não cita, aí o próprio Wikipedia diz assim, que está faltando a citação. Então, a gente tem as regiões, não vou entrar em muitos detalhes em termos de cada região, né, coisa desse tipo, tá certo? A gente não vai aprofundar muito nessa aula aqui de hoje, mas na frente a gente vai aprofundando, tá certo? Aqui o que foi que eu acho que eu fui mais aqui na questão das regiões mesmo, né? Então, as regiões, a gente tem a região sul, né? South, anotem aí, ó. South significa sul, tá? Então, a maior parte, a maior população da região sul é formada por brancos, tá certo? Por que razão? Porque houve uma imigração forte no período ali das Primeira e Segunda Guerra Mundial, em que a gente tem comunidades, né, várias comunidades dali de países como a Alemanha, então a gente tem comunidade alemã, a gente tem comunidade italiana, a gente tem comunidade ucraniana, a gente tem de vários países ali naquela região, tá certo? A gente também tem uma emigração forte vindo do Japão, tá? Mas eles se situam ali mais na região de São Paulo, talvez eles vão ter um pouco ali no norte do Paraná, aquela divisa São Paulo-Paraná,
mas majoritariamente é de brancos. E aqui é uma das poucas regiões no Brasil que você vai encontrar comunidades que não falam a língua portuguesa. São muito pequenininhas, são comunidades pequenas, pequenos vilarejos, em que eles ainda falam o dialeto, um dialeto do alemão, um dialeto do italiano, tá certo? A gente também vai encontrar lá na região norte, né, com grupos indígenas, tá? Mas, no geral, a grande maioria da população brasileira é falante da língua portuguesa, tá? A gente vai ter também índios, né, o Amerindian, né, a gente chama de Amerindian porque, para não confundir com o índio lá da Índia, né, da Ásia, tá? E tem uma comunidade portuguesa também, tá? Então, então vamos lá. Ok, novamente sem se aprofundar, a região Southeast, né? Southeast, que é a região sudeste, como eu disse, a região mais rica do Brasil, tá? The Southeast Region, ok? É a parte mais rica, a parte que tem mais diversidade étnica. Então vai ter brancos, vai ter muitos brancos, vai ter muitos, a gente chama de mixed race, né, que são os pardos, a gente chamaria no Brasil de pardos. A gente vai ter também descendentes de africanos, tá certo? A gente vai ter também bastante asiáticos, né? Como eu disse, ó, os asiáticos ali vão para ali no interior de São Paulo, interior do Paraná, tá certo? E a menor de todas as comunidades dos Amerindians, né? Dos índios americanos, do continente americano, que representam apenas 0,2% da população. É muito pouco, né, gente? Ok? Vamos lá. Northeast. Northeast é o nosso Nordeste, ok? Então, a população, né, da região Nordeste do Brasil é um resultado de muita miscigenação. A gente aqui tem muita miscigenação. Então, é até difícil dizer o que é o que, né? Quantos brancos tem, quantos negros tem, quantos índios tem, né? A gente não vai ter uma população grande, assim, oriunda de imigração da Segunda Guerra, como eu disse, ficou mais ali na região sul e algumas regiões ali de São Paulo, as Minas, né? A gente recebeu essa imigração forte mais no período colonial, no período de colonização. Existiu uma espécie, um ensaiozinho aí no período na década passada, né, com o crescimento, o Brasil crescendo a passos largos, os estados nordestinos crescendo acima da média dos outros estados brasileiros, Pernambuco entre eles, né? Então você teve ali um ensaiozinho de pessoas vindo da Europa para vir morar no Brasil. Mas foi muito tímido essa migração, assim, muito pouca gente veio. Começou um processo, se o Brasil tivesse continuado crescendo, né, o Nordeste, né, crescendo do jeito que era, muita gente teria vindo, por quê? Porque o Brasil é barato para eles, né, eles vêm aqui com euro, compram casas, compram terras aqui mais barato, porque o clima, eles adoram o clima, o pessoal, geralmente quem vem é um pessoal já com a condição melhor, um pessoal que já ganhou dinheiro na Europa, e aí vem em busca de uma qualidade de vida melhor, então a gente tem praia, a gente tem a beleza. A proximidade com a Europa, a proximidade, né? Um voo, se eu não me engano, um voo daqui de Pernambuco, de Recife para Lisboa, Portugal, são poucas horas, eu acredito que não seja, deve ser, não sei, talvez 5, 6 horas, coisa desse tipo. Entendeu? E por aí vai. A gente também tem a região norte, né? North, vamos anotar aí, né? North é a região norte, tá certo? É a região que, basicamente, né, é uma das regiões mais importantes do mundo por conta da floresta amazônica, de Amazon Rainforest. Então, floresta amazônica, em inglês, se chama Amazon Rainforest, uma das florestas mais importantes do mundo, se não a mais importante do mundo, tá? Não significa que as outras não devam ser preservadas, obviamente devem ser preservadas, mas um ecossistema riquíssimo
e que é fundamental para a existência da humanidade. Então, a gente tem que realmente lutar por essa região norte. Não é uma região de muitas riquezas, tá? Mas é uma região que precisa ser preservada e respeitada. Nós temos também a Central West, que a gente chama de região Centro-Oeste, tá certo? Que basicamente a região Centro-Oeste vive de duas coisas, são duas, a questão econômica são duas coisas. A primeira, a agricultura, fortíssima na agricultura, né? Região nova, pouco explorada, então muita terra, baratos, grandes agricultores foram para lá para exatamente fazer cultivo, né? Fazer aí cultivo e principalmente o forte mesmo é hoje em dia a soja, apesar de haver outras culturas também. E a outra coisa também que faz a economia da região centro-oeste ser pujante é o fato de o Distrito Federal, sei lá, ou seja, Brasília. Então, Brasília é a cidade assim, com maior renda per capita do Brasil. Por quê? Porque todos os recursos do Brasil vão para Brasília, né? Tudo que a gente paga de imposto, não tudo, porque tem imposto estadual, tem imposto municipal, mas tudo que é imposto federal vai para Brasília para depois voltar para o Brasil. Então, tem muitos funcionários públicos que ganham muito dinheiro lá em Brasília. Isso faz a economia girar bastante. Alright, boys and girls. Bom, a gente encerra isso daqui. Brasil, isso daqui também. E a gente vem, na verdade, eu estava em busca aqui de falar das capitanias hereditárias, né? Então, vou botar aqui rapidinho, acho que eu tirei aqui. Brazilian History. Vamos lá. Colonial Brazil. Vamos ver se a gente acha coisas interessantes aqui, ó. Brazil in 1534. Tá? Então, Brasil, Colonial Brazil, significa Brasil colonial. Então, com a chegada dos portugueses, né? A caça, né, ao Brazil Wood, né, que é o pau-brasil, tá? Em inglês a gente chamaria Brazilian Wood, também é conhecida como Pernambuco Wood, não sabia disso, que era madeira de Pernambuco, não sabia, ok? Então, e aí eles também investem pesado, né, na cultura do açúcar, porque na época sal e açúcar eram algo que eram tão valorizados, que se precisava tanto, né, que passou a ser considerado até uma moeda. Era uma moeda. Você comprava com saco de açúcar, saco de sal, você comprava, tinha valor as coisas, né? Então, a gente primeiro vem a exploração do pau-brasil. Não sei se vocês sabem disso, tá? Mas o pau-brasil ele foi explorado por conta de ele produzia um óleo. Esse óleo ele servia para tingir, né? Para pintar o tecido. E ele foi explorado a um ponto de quase entrar em extinção. Quase que a gente acaba com o pau-brasil, que foi a planta, né, a árvore que deu nome ao nosso país. Depois, quando eu era criança, ainda nos 80, o governo fez um trabalho forte aí para reativar, né, o pau-brasil, e hoje eu acho que já saiu de extinção, mas assim, não porque existe na floresta, mas porque as pessoas têm vários locais, têm em parques, as pessoas plantam em casa, mas se não fosse isso, teria desaparecido. Então, depois de praticamente destruírem, acabarem com o pau-brasil, aí depois veio a exploração da cana-de-açúcar, a gente tinha terra fértil, então destruição da mata para plantar o açúcar. Depois descobriram aqui o ouro, né? O ouro principalmente ali na região das Minas Gerais, e por isso que o estado é chamado de Minas Gerais, inclusive até de diamantes, né? Até diamante se descobriu. Depois veio a questão dos escravos, né? Depois que o Brasil foi enricando, então essa economia da escravatura, na verdade, muita gente ganhava dinheiro com isso, com a escravidão, que eram trazidos da África para serem explorados aqui, tá certo? Aqui é uma imagem de como era o Brasil, tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui.
o Tratado de Tordesilhas, The Age of Exploration, Arrival and Early Exploration, São Tomé, Pisón, Structure, Captaincies, aqui é Captaincies, a capitania, era isso que eu estava, Captaincies of Brazil. Eu vou até clicar aqui, que a gente vai focar mais aqui, o livro de vocês está focando, né? Então, a gente tinha as capitanias hereditárias, né? O que é que eram essa mapa das capitanias? Tem até em português aqui, captaincies, né? Tinha até a divisão, ó, tinha a divisão assim e tinha assim, era? Tá, isso daí eu não sabia, não. Mas aí a gente tem várias capitanias hereditárias, tá? A gente tem aqui, que com o tempo acabam criando os estados, né? Então, Captaincy ao Maranhão, Captaincy, a propósito, tá? Captaincies é a palavra capitania hereditária. Só é usado Captaincies, não capitania hereditária. Então, duas Captaincies ao Maranhão, Captaincy ao Ceará, Captaincy ao Rio Grande, Captaincy ao Itamaracá. Itamaracá era uma capitania, Captaincy ao Pernambuco, a Captaincy ao Bahia, a Captaincy ao Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé. Eu acho que isso tudo aqui é equivalente ao que é hoje. Exceto o Espírito Santo, né? Mas Porto Seguro, Ilhéus e Porto Seguro é o que é hoje a Bahia e um pedaço de Minas Gerais, Espírito Santo, né? O estado do Espírito Santo, pedaço de Minas, São Tomé, eu acho que é o que é hoje o Rio, Captaincy São Vicente é o que é hoje São Paulo, e aí Santo Amaro, ali no caso a região sul era um pedacinho pequenininho, então Santo Amaro, São Vicente, a segunda seção, tá? E por aí vai. Então, o Brasil em 1709 já dá essa largada grande, ó, tá vendo? Tamanho como o Brasil cresce, a gente ainda não tinha Acre, a gente não tinha, acho que é o Amapá, né? Alguns estados ali do norte ainda estavam faltando, e se eu não me engano, aqui a gente ainda não tinha um pedaço, depois a gente toma do Uruguai, o que é hoje o Rio Grande do Sul, tá? Então, é mais ou menos por aí, deixa eu aqui vir na de Pernambuco, tá? Captaincy of Pernambuco, o que é a nossa capitania e hoje nosso estado, né? Então, a Nova Lusitânia, Nova Lusitânia, conhecida como Nova Lusitânia, quando foi ocupada pelos holandeses, eles chamaram de Nova Holanda, não, Holanda Brasil, Brazilian Dutch, algo desse tipo, assim, como se fosse Holanda brasileira, alguma coisa desse tipo. E aí, né, a gente tem aqui, ó, depois, a gente tem como capitania aqui Pernambuco, né, depois, olha o tamanho que Pernambuco era. Pernambuco era tudo isso aqui, até 1709, e depois vão se formando outros estados. A Bahia era bem menorzinha, Pernambuco era esse pedação todo e ainda entrava aqui no interior, o Maranhão era uma coisa só, é a Bahia. Basicamente eram 3 estados aqui na região Nordeste, tá? Então, vamos lá. Paraíba, History. Recently, Pernambuco, from Boca de Fernão. Então, ó, que interessante, informação interessante para a gente. Ó. Pernambuco, o nome Pernambuco vem de Boca de Fernão, Fernão's Mouth. Onde Canal de Santa Cruz, South America. Então, ó, vem dali, pelo menos o Fernão loaded his ships in the wood trade to everyone spoken the Tupi, Pernambuca. Ok. Então, aquele canal, o canal de Santa Cruz, que é o canal exatamente ali da ilha de Itamaracá, era onde eles faziam ali carga e descarga, né, do pau-brasil, e quando em Tupi significava Pernambuca, que aí foi mudando, né? Quando você adota um nome de uma outra língua, é natural que você vá adaptando essa palavra para que soe mais fácil de pronunciar para a sua língua. Então,
Pernambuco, provavelmente Pernambuco acabou ficando mais fácil de se pronunciar. Tá certo? Então, a fundação foi por Duarte Coelho. Não se tem certeza, mas o crédito vai mais para Duarte Coelho, já que foi o primeiro donatário, né? Que é considerado o dono da Nova Lusitânia. Tá bom? Primeira capital... A primeira capital é a nossa cidade, a nossa querida Olinda, né? Do artigo French like Caeté, Indian, formerem Indian Village, antes for known as Olinda. Então, ó, quando se aliou aos índios Caeté, dessa tribo aqui, Caeté, tá? Então, eles conseguiram colocar os franceses para fora, provavelmente a Olinda era muito alta, então eles ficavam protegidos e atacando ali de cima, expulsaram os franceses, e aí Olinda se transformou no que é hoje, e é por isso que Olinda é chamada de Marim dos Caetés, né? De Caetés were indigenous people Brazilian belong to people, tá? Então, a gente vai aprendendo assim. Não é legal, gente? Não é interessante? A gente está aprendendo um pouquinho de história, mas geografia e história são quase, né, disciplinas siamesas. Ok, boys and girls? Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, tá certo? A gente vai falar aqui do tratado, tá? O tratado de Petrópolis, tá? Treaty of Tordesilhas. Não, também tem o Tratado de Tordesilhas, queria falar um pouquinho sobre ele, que é um acordo, né? O Tratado de Tordesilhas é um acordo entre o Império Português e o Império Espanhol, tá? Eles estavam ali naquele debate, naquele debacle. Sim, anotem aqui, ó. Treaty of Tordesilhas significa Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, estavam naquele debacle, naquele debate ali, qual é a sua área, qual é a minha área, qual é a sua área, qual é a minha área. Então, eles criaram essa linha imaginária, ok? Criaram a linha imaginária, daqui para cá é dos espanhóis, daqui para cá é dos portugueses. Então, eles basearam essa linha imaginária 370 ligas, né? Liga era uma medida de contagem a oeste de Cabo Verde. Eles já possuíam uma ilha, uma colônia lá na África, que era Cabo Verde, e eles disseram, pronto, até 370 milhas é nosso, depois disso é seu. E aí ficou delimitado, tá? Para finalizar, eu queria falar rapidinho do Treaty of Petrópolis, né? Tratado de Petrópolis. Daqui também está no livro de vocês aqui, então eu vou falar um pouquinho sobre o Tratado de Petrópolis, tá? Anotem isso daí. Foi um tratado assinado no Rio de Janeiro, entre Bolívia e Brasil, ó, tá certo? Em que o Estado fazia um acordo, né, com o Estado do Acre, em que o Brasil compra o Estado do Acre, exatamente porque interessa, porque ali tem muita seringueira, e aí aquela altura do campeonato, a borracha, ela tem um papel econômico importante, tá certo? Então a gente vai lá, faz essa negociação, e aí a gente chama isso de Treaty of Petrópolis. Alright, boys and girls? Bom, gente, deixa eu ver aqui, that's it. A gente não tem muito o que falar desse tratado de Petrópolis, tá bom? Bom, queria encerrar a aula de hoje reafirmando a importância de se fazer essas anotações, se é assunto de prova, cai na nossa prova. Gostaria que vocês também lembrassem, né? Eu vou estar lembrando, você está mandando a mensagem lá no Class App para vocês lembrarem da nossa aula, 2h30, essa aula nas sextas-feiras é liberada. Então, gostaria de vocês, antes de sextarem, se lembrarem que tem aula de Geography. Lembrem-se que a prova de Geografia vai ser dividida, vai ter perguntas em português e perguntas em inglês. Então,
a nossa disciplina é tão importante quanto, tá certo? A nossa aula é somente online, então vocês estão assistindo isso na parte da tarde, tá certo? E o homework de hoje, tá certo? É você fazer uma investigação, tá certo? Você vai fazer uma investigação de uma capitania hereditária, tá bom? Precisa ser mais do que um parágrafo, em torno de um parágrafo, e achar informações em websites da língua inglesa, ao invés de websites da língua portuguesa. Se você quiser traduzir essas informações, tudo bem. Mas você fale algumas curiosidades dessa capitania hereditária. Não precisa ser a nossa, pode ser qualquer outra. Eu até recomendo que escolha outra. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, o Teacher Leo se despede de vocês e deseja a todos um excelente fim de semana. Goodbye.